Veja os principais destaques do Jornal da FIAN de hoje. Cresce o número de candidatos inscritos para o Enem 2018. Como estão os desabrigados do prédio que virou cinzas no Largo do Paissandu há um mês? Os cuidados com o descarte correto do lixo hospitalar na época das doenças epidêmicas. Veja estes e outros assuntos no Jornal da FIAN, que começa agora. Um mês depois do trágico incêndio que resultou no desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, em São Paulo, muitos dos seus antigos moradores continuam desabrigados e seguem contando com a solidariedade de voluntários para sobreviver. Veja na reportagem de Diana Araújo. As escavadeiras aqui não param. O trabalho é retirar os escombros e ferros retorcidos que restaram do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida. Na praça ao lado, as pessoas que ficaram desabrigadas estão alojadas em tendas improvisadas. Indignação dos moradores com a tragédia. Muito humilhado naquele prédio nós era, entendeu? Todo mundo pagava aluguel naquele lugar, era todo mundo trabalhador. E outro, o dinheiro que eu recebi, queimou tudo. Os desabrigados recebem doações, que amenizam o sofrimento da perda. A solidariedade vem de todos os lados. Teve gente que veio de Campinas, teve gente que veio de Brasília trazer mantimentos, trazer fralda, lenços umedecidos. Há uma forte especulação imobiliária que faz surgir uma ocupação compulsória, como é o caso do edifício Wilton Paes de Almeida. As pessoas não têm condições de pagar uma moradia no centro e também gastam-se o dobro morando nas regiões mais afastadas da cidade. Pessoas que se comoveram, tornaram-se voluntárias do Largo do Paissandu. A contribuição pode ser pequena, mas vem de dentro do sentimento de solidariedade. Mas estou com coração, estou ganhando muito mais. Porque só de eu estar aqui junto com o pessoal aqui, eles me recebendo bem, eu ajudando eles, para mim, graças a Deus, está muito bem. E vendo essas crianças tudo felizes, porque essas crianças não sabem de nada. Qual é o futuro do nosso Brasil? Em meio ao desespero, a esperança persiste e a fé consola os desabrigados. Eles esperam, a vida vai melhorar. O teto é uma casa que eu quero, não só eu, como todos, para morar. Né? E a gente tem fé em Deus que vai dar tudo certo aqui. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, recebeu 5,5 milhões de inscrições em 2018. As provas serão realizadas em 2 domingos consecutivos em novembro. Veja mais detalhes com a reportagem de Gabriel Mendes. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para alunos que querem ingressar no ensino superior e que nos últimos 8 anos teve cerca de 6,5 milhões de candidatos. A redação é hoje uma das principais preocupações dos jovens. No Enem do ano passado foram registradas cerca de 310 mil redações nota zero e apenas 53 redações nota máxima. A professora especialista na área de redações, Ana Teresa, falou com a melhor forma de se preparar para a temida redação. E a melhor forma de se preparar não é se preparar uma semana antes. É se preparar durante o ano todo, ter informações. Então, o texto jornalístico é muito importante, ler jornal, ler revista, assistir a programas jornalísticos, porque tudo isso vai te dar os argumentos para poder sustentar o texto. Conversamos com alguns estudantes para saber quais são as outras matérias que eles também encontram dificuldades. Minha maior dificuldade no Enem é a questão da redação, porque a redação tem a questão do tempo, né, que você tem que fazer o texto, e tem toda aquela coisa também do tema. Eu tenho dificuldades na matéria de História, Geografia e Português, mais na área das redações. No Enem, a minha pior nota foi em redação, então eu estou focando mais em redação para esse ano. As provas vão acontecer nos dias 4 e 11 de novembro. Para quem não começou a se preparar, a hora é agora. Você não vai querer sair atrás dos candidatos, né? Em época de vacinação e doenças virais muito comuns no inverno, entra uma questão onde são descartados as seringas e os materiais hospitalares infectados. Veja na reportagem de Júlia Sampaio. Você sabe como é feito o descarte do lixo hospitalar? Sei. Imagino que deve ser feito por algum serviço especial. Tem uma empresa especializada que retira esse material. O lixo infectante deve ser colocado separadamente do lixo hospitalar, pois contém resíduos biológicos que contaminam o solo e os lençóis freáticos, colocando a vida da população e do meio ambiente em risco. Existem 4 tipos desse lixo: químico, infectante, radioativo e cortantes. Segundo o professor de biologia, o descarte incorreto desses materiais pode trazer danos ao meio ambiente.
Meio ambiente para quando você descarta material hospitalar sem o devido tratamento é você contaminar o solo, a água e o meio ambiente de uma forma em geral com bactérias, fungos, vírus patogênicos que estavam alocados no hospital. O descarte do material deve ser feito em sacos plásticos brancos e em caixas de papelão. E os funcionários devem usar luvas, aventais e máscaras para evitar contágio. A responsável pela gestão dos resíduos hospitalares do Hospital Emílio Ribas afirma que existe uma regulamentação para o descarte regular do resíduo. A gente tem a permissão, tem um cadre, que a gente só pode fazer o descarte com esse manifesto, né? Que é um cadre que é passado pela a empresa que retira o nosso resíduo para o descarte final no lugar correto. Vamos agora às informações do trânsito na cidade com a repórter Ana Luísa Antunes. Bom dia, Ana. Como está o trânsito em São Paulo nesta manhã? Bom dia, Bianca. O trânsito está lento na rodovia Presidente Castelo Branco, com 8 quilômetros de congestionamento. Na rodovia Regis Bittencourt, o trânsito está pesado no sentido norte de São Paulo devido ao excesso de veículos e no sentido sul devido a obras. Na rodovia Fernão Dias, atenção, o trânsito foi interrompido no quilômetro 76, sentido sul, devido a um acidente. Na rodovia Presidente Dutra, o trânsito também está lento no sentido Rio-São Paulo. Na rodovia dos Imigrantes e na Avenida Liberdade, nos dois sentidos, o trânsito flui bem. Ana Luísa Antunes para o Jornal da FIAM. É com você aí no estúdio, Bianca. A ansiedade é um problema que afeta 1/3 da população mundial, mas boa parte não sabe que sofre da doença. Sabe aquele sentimento de preocupação no dia a dia? Um receio de que as coisas não saiam como a gente quer? Uma certa tremedeira? E então, é isso que a ansiedade causa nas pessoas. O Brasil tem o maior índice de ansiedade no mundo. São 18 milhões de brasileiros que conviviam com esse transtorno em 2015, um número bastante preocupante. A jovem estudante de biomedicina sofre com esse transtorno desde pequena. E só recentemente começou a fazer um tratamento com remédios. Só que eu fui descobrir que eu tinha que ir num psiquiatra, talvez fazer um tratamento com remédio há uns 2 anos atrás, em 2016, quando eu fui parar no hospital com uma gastrite nervosa por causa de uma câmera. Essa psicóloga diz que a ansiedade é um exagero na expectativa. É uma espera nervosa de algo que supostamente possa acontecer. A pessoa perde o sono. A pessoa, tem gente que come demais, tem gente que para de comer. Então, assim, uma alteração no apetite, uma alteração de sono, sudorese, taquicardia. Mas ela pode fazer uma arte marcial, ela pode fazer meditação, uma dança, um curso de alguma coisa, canto, algo que tire essa pessoa dessa realidade, desse momento que para ela é difícil. Beatriz, que convive muitos anos com esse transtorno, aconselha. Nunca zombe ou snobe a ansiedade de alguém. Porque é como, quando você tem uma crise de ansiedade, é como se você estivesse sentindo tudo que é ruim em dobro ao mesmo tempo. Vamos a um rápido intervalo. Voltaremos em instantes. O Centro de Memória do Corpo de Bombeiros em São Paulo é um local em que podem ser relembrados muitos momentos da história desses heróis. Veja na reportagem de Carolina Oquendo. Localizado na Avenida Domingos de Moraes, próximo à estação Santa Cruz do metrô, o edifício de 1927, que inicialmente pertenceu à família Caruso, anos depois passou a ser quartel dos bombeiros. O Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros foi inaugurado em 10 de março de 2005, na intenção de homenagear e manter viva as histórias das pessoas que trabalharam e trabalham em prol da vida. O Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros é formado por um conjunto de histórias contadas por meio de doações. Os acontecimentos são contados com exposições de imagens, equipamentos e até mesmo de miniaturas de carros de bombeiros. Começaram a trazer materiais, fotos, equipamentos e desde então deixamos aqui no Centro de Memória dos Bombeiros. Entre as histórias contadas no memorial, o incêndio do edifício Joelma, em 1º de fevereiro de 1974, no centro de São Paulo, é a de maior destaque. O Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros é aberto à visitação.
De segunda a quinta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. De sexta-feira, é apenas das 8 ao meio-dia. Dependendo da idade, nós vamos falando, conversando para transformar a visita de uma forma lúdica de acordo com as idades. O endereço de e-mail para agendamento encontra-se na página do Facebook do Centro de Memórias do Corpo de Bombeiros. Vamos saber agora como fica o tempo em todo o Brasil. Nesta quarta-feira, com Júlia Pavanello. Bom dia, Júlia. Na região sudeste do país, o dia fica nublado com possibilidade de chuva. São Paulo amanhece com sol, mas o céu se mantém nublado, com garoa à noite. A máxima é de 22 graus e a mínima de 14. No Rio de Janeiro, amanhã se mantém ensolarada, enquanto à tarde pode haver pancadas de chuva, máxima de 27 graus e a temperatura deve cair para a casa dos 16 à noite. No sul, o dia amanhece com névoa, mas logo o céu se abre. A mínima é de 8 graus e a máxima chega na casa dos 14. No Nordeste, pancadas de chuva isoladas por toda a região. Em Salvador, o dia amanhece com sol, podendo chover a qualquer hora do dia. A máxima será de 28 graus e a mínima de 21. Considerado o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, a depressão ainda é um desafio para médicos e pacientes. Esse transtorno psiquiátrico atinge pessoas de qualquer idade e exige avaliação e tratamento com um profissional. Irritação, agressividade, mudanças bruscas de humor, desânimo, isolamento. Para quem convive com adolescentes, é necessário saber diferenciar essas atitudes típicas dessa fase de sinais de um problema mais sério que está crescendo entre os jovens, a depressão. Eu achei que a depressão nunca poderia acontecer comigo, porque eu tenho pais, eu tenho amigos, eu faço faculdade. Então, quando eu fui diagnosticada com 15 anos, eu não aceitei. Eu fui levar a sério a depressão com 18 anos, quando eu tentei suicídio. Eu fui diagnosticada, eu tinha acho que 19. Só que aí eu descobri que na realidade era um começo de depressão e que acabou desencadeando ansiedade. Depressão, a principal doença na adolescência. E no Brasil, embora faltem estudos representativos da população, médicos e pesquisadores dizem que o problema é real e vem crescendo a cada ano. Muitos casos ainda não são identificados nem tratados. O que caracteriza a depressão? É um humor deprimido, é uma sensação persistente, uma emoção persistente de tristeza, uma vulnerabilidade a se sentir triste. E aí os outros sintomas secundários, que é a dificuldade para sentir alegria, para sentir prazer, também é um sintoma. A menopausa muitas vezes é tida como uma doença, mas é um comportamento da natureza feminina, que pode ser encarado sem nenhum sofrimento. Veja mais detalhes com a reportagem da Bianca das Graças. Você sabe o que acontece com seu corpo após atingir os 40 anos? Ondas de calor, suores noturnos, insônia e ausência da menstruação são alguns dos sintomas que podem indicar o início da menopausa. A aposentada Dirce Bernardo fala como é estar passando por esse período. Eu tive a menopausa antes do tempo, né? Que eu fiz uma cirurgia, então uns 10 anos que eu sofro. Tão horrível essa menopausa, viu? No calor, principalmente, você só falta morrer. Nessa fase não reprodutiva da vida, as mulheres param de produzir os hormônios estrogênio e progesterona. A ginecologista Márcia Fernanda explica que com as transformações do organismo feminino aumentam as possibilidades do surgimento de doenças. A menopausa, ela aumenta um pouco de peso, diminui a sua massa óssea, aumenta seu risco cardiovascular para doenças como infarto e derrame. Você ainda numa idade onde as doenças podem acontecer. Então, acima de 50 anos, 55 anos, qualquer patologia pode acontecer nessa fase. Para que os sintomas não se agravem, é importante reavaliar sua rotina. Alimentar direito, ir ao médico regularmente, fazer atividade física são pontos-chave para ter uma qualidade de vida melhor agora e na menopausa também. Em meio ao cinza e à poluição da maior metrópole do país, um setor da prefeitura é responsável pelo cuidado e preservação das plantas e do meio ambiente na cidade. Veja na reportagem. São Paulo é uma das cidades mais poluídas do país, mas nem todos sabem que o esforço é constante para mudar essa situação. Um dos lugares que trabalham para isso é o Viveiro Manequinho Lopes. Aqui, encontram-se diversas espécies que conseguem sobreviver nessa realidade. São plantas e espécies arbóreas que enchem os olhos da população. A reação das pessoas, do munícipe e do público é a melhor possível, porque além de tratar com plantas, etc. e tal, é uma parte que
está voltada ao bem da cidade, que são as áreas verdes e o embelezamento, etc. O lugar recebe visitas daqueles que frequentam por algumas horas, como também aquele público mais fiel. Um dos objetivos do Viveiro Manequim Lopes é conservar a cidade para que ela não seja conhecida apenas como uma massa cinzenta, trazendo esperanças para centenas de espécies aqui abrigadas. No entanto, para que o parque onde se abrigam as espécies seja preservado, os cuidados e estudos são intensos e minuciosos. Realizando poda de limpeza, poda de levantamento, requadramento em volta da árvore, para deixar a área permeável para que a árvore possa se desenvolver. Verificação se a árvore está com cupim, se ela está com risco iminente de queda. Ter toda essa beleza impecável e receptiva, o trabalho é duro, mas ao mesmo tempo gratificante. Os responsáveis se sentem felizes cuidando do verde da cidade mais agitada do país. Eu me sinto bem, eu estou gostando. Pela primeira vez eu estou gostando. Eu me sinto muito contente, é um serviço que eu gosto de fazer. Portanto, é preciso ter em mente que cuidar do meio ambiente é cuidar da cidade e principalmente do futuro. Lembre-se que a arborização urbana é um patrimônio da cidade, é um patrimônio de toda a população. O Jornal da FIAM fica por aqui. Um bom dia para você e uma ótima semana.